Marcos, Jusilene. Terezinha, Edilberto. Bom dia. E já compartilhar, hein? Lisete, Tânia. Bom dia, Beto. Isso aí, Marcos. Fátima. Tati. Compartilhando aí, gente. Compartilhando bastante. Cleilson. Bom dia, Tati. Bom dia mesmo, hoje tá bonito o dia, hein? Bastante sol, ventinho fresco. Sei. Executai. Ana Paula Santos. Ana Paula. Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Fala, Jorge. Fala, Beto. Gilberto. Karina, Celi. Tem um raio de luz no meu rosto aqui lá do carro. Dona Ilma, seu Getúlio. Fica lá só. Só de lá, só de lá. Só de lá. Bom dia, irmãos. Estou na estrada. Quem? Ana Paula colocou: bom dia, irmãos. Estou na estrada retornando para Santa Catarina, mas ligadinho na IBD. Deus te abençoe, dê uma boa viagem, querida. Tá trazendo a mãe dela? Ou foi levar?
estando aqui, em terra santa, neste pátria assim, em cada onde vou, andou por Deus, do reino lá dos céus, vem Fátima, Fátima, Jaque, Jaque, Oswaldo, continuamos aqui, Oswaldo. Dona Kátia, Kátia, Fátima, bom dia. bom dia, Fátima, compartilhando. Diversos de oração pela saúde e recuperação do Cleison. Vamos orar pelo Cleiton, pessoal. Caroline do Beto, Caroline, José Nilson, as crianças. Eduardo, Fala, Eduardo. Joãozinho, Fala, João. Deus abençoe, João. Juliana Siqueira, Juliana Siqueira, Dalma Rodrigues, Dalma Rodrigues. Bem-vindos e um bom dia.
Schmidt. Como? Guido Schmidt. Guido Schmidt. Bem-vindo, Guido. Deus te abençoe, querido. Mary Addison. Mary Addison. Deus abençoe, Mary. Vamos dar início? Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã maravilhosa, abençoada por Deus, através da sua graça e misericórdia para conosco. Nós vamos elevar nesse instante nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela semana que passou, pelas bênçãos que Ele derramou sobre nós e que continue nos abençoando e nos orientando. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido, ó Pai, por tuas bênçãos. Te louvamos, ó Deus, pela grandiosidade do teu amor, pelo poder, ó Deus, que tu tens nos protegido e nos guardado do mal. Te louvamos, ó Deus, porque podemos elevar a Ti as nossas orações, podemos estudar a Tua palavra, podemos testemunhar, ó Deus, ao mundo do Teu Evangelho. Te louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo, ó Deus, nos orientando, nos protegendo de acordo com a palavra. E nós te agradecemos imensamente, ó Deus, por essa salvação maravilhosa. E pedimos, ó Deus, que Tu esteja conosco no decorrer de todo esse dia separado para Ti. Perdoa-nos, é o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado, Pai, para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a respeito de algo que tem se tornado perigoso no meio da igreja. Mas nós temos observado, essa semana eu estava conversando com um pastor, e estava falando para ele que nós estamos hoje vivendo com uma quantidade de muita gente dentro da igreja mais light, né? Mais tranquilo, não se envolvendo muito, não querendo muita coisa com a igreja, e que acha que está tudo indo muito bem, apesar das advertências, apesar das orientações que o Espírito Santo tem trazido sobre a igreja, apesar da palavra dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, e o Senhor Deus faz questão de enfatizar através de advertências muito sérias, através da sua palavra, para que o povo não se torne realmente leviano com relação a essa salvação gloriosa. E então nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Hebreus 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: o perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Meus irmãos, a primeira advertência que já está no versículo 1. É não tratar com pouco caso essa salvação que o Senhor Deus deu à sua igreja, deu a cada um de nós. Porque se está orientando aqui que nós podemos tratar, podemos ser negligentes, podemos ter um padrão de vida que não bate com aquilo da exigência que a palavra de Deus requer de nós, com certeza nós vamos passar a ter uma vida cristã comprometedora, uma vida cristã que não vai levando a lugar nenhum, e não vai existir aquela busca por santidade, não vai existir aquela força para poder realmente
sentir algo quando peca, né? Não há mais lágrimas pelos pecados e parece que a coisa está aumentando. E isso vai continuar assim, tá? Vai, porque a Bíblia diz que vai chegar no nível da grande apostasia. Quando nós falamos de grande apostasia, nós estamos falando que o começo, que os meios que levam à apostasia, eles já têm início na negligência, na forma de tratar com pouco caso as coisas de Deus. Quando as pessoas começam a tratar com pouco caso as coisas de Deus, a tendência é se afastar, a tendência é não dar o devido valor à palavra de Deus. E também existe uma tendência muito séria e perigosa, que é o afastamento das orações, né? As reuniões de orações são fracas, os estudos bíblicos começam a ser pequenos, poucas pessoas interessadas em aprendizado, né? E aí nós vemos que até mesmo as grandes escolas dominicais, que no passado eram fortes, hoje em dia está se tornando cada vez mais fraca. Por quê? Por que tem acontecido isso? A Bíblia vai orientar a respeito disso, né? Primeiramente, não tratar com pouco caso. Isso depende de nós, tá? Deus não vai fazer você levar o evangelho a sério, porque isso ele já fez. Ele já deu o filho dele para morrer numa cruz. O que cabe a nós agora são as nossas responsabilidades e compromissos diante de Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão se decepcionar naquele dia. Porque estão vivendo a vida realmente muito, muito superficial. E a tendência é cada vez se tornar mais superficial ainda. Sem compromisso, sem força de vontade, sem vontade nenhuma, começam a criticar a igreja, criticam todo mundo, criticam pastores, vão embora por aí fora. O resultado é simples. Existe uma matemática simples, tá? Essas coisas vêm embutidas de consequências espirituais graves. Muito grave. E que temos que tomar muito cuidado com isso. Não tratar com pouco caso, versículo primeiro. Não tratar com pouco caso a superioridade e a grandeza de Cristo, né? A grandeza de Jesus Cristo. Aqui o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: importa por isso e por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aquilo que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia, através da palavra de Deus, nós temos que nos apegar a isso com mais firmeza. Não podemos afrouxar as mãos. Não podemos afrouxar, não podemos ser negligentes. Não podemos tentar escapar, porque a nossa tendência, os nossos desejos é de não ter compromisso, de responsabilidade com Deus. Meus irmãos, temos que nos conscientizar. É dolorido as pessoas acharem que não existe inferno, não traz consequências graves, tá? A mão de Deus é pesada, meus irmãos. É pesada, não adianta querer aliviar nessa palavra. Não adianta eu ficar aqui na frente de vocês dizendo que não, Deus é amor, Ele só perdoa, Deus é graça, Deus é misericórdia. Meus irmãos, Deus ensina, Deus mostra. Salmo 32 ele diz assim: não sejais como um cavalo ou uma mula. Quer dizer, sem entendimento. Isso é grave diante de Deus, muito grave. Negligenciar aquilo que Ele fez. Negligenciar, meus irmãos, a superioridade da grandeza de Cristo. Não podemos negligenciar, meus irmãos, aquela obra na cruz. Não podemos negligenciar a pessoa de Jesus, que esteve aqui, meus irmãos, na terra, sofrendo tudo aquilo que nós sofremos. E para Ele, mais grave ainda, porque quando Ele sofre inocentemente. Ele não está sofrendo por culpa. Ele sofreu por culpa nossa. E as dores que ele sentiu foram muito mais profundas. Como eu posso negligenciar isso? Essa grandiosidade desse amor por nós. Uma outra característica é não negligenciar as palavras da Sagrada Escritura. Isso mesmo. Tomar firmezas as verdades ouvidas e que dela jamais nos desviemos. Meus irmãos, eu costumo dizer uma coisa, que se realmente o ser humano, se realmente não fosse sério a situação do homem,
Os irmãos acham que Deus, o Todo-Poderoso, viria tomar uma forma humana para vir aqui salvar pessoas. Se a coisa não fosse séria, se o inferno não fosse sério, se o sofrimento não fosse sério, as pessoas não têm noção do sofrimento, de dor, de tristeza, de abandono, de angústia, de ansiedade, de tudo quanto é coisa ruim que vai estar lá naquele lugar lá. Dores profundas, ranger de dente, contorções, pessoas se contorcer toda de dores. É bíblico, meu irmão. Não podemos negligenciar os avisos de perigo. A história está cheia de avisos sobre isso. A Bíblia é rica de advertências seríssimas sobre isso. Não podemos, agora está na pandemia, eu posso. Não pode. Agora é que não pode mesmo. Não pode ficar longe da Bíblia, não pode ficar longe da oração, não pode relaxar com a família. Temos que ter autoridade na família, pai e mãe. Se for só a mãe, ela tem autoridade sobre os filhos, porque o perigo é iminente, o perigo está rodeando. E as pessoas têm se baixado a guarda. E o resultado disso, infelizmente, é o que nós estamos vendo, meus irmãos. Moços, pessoas da igreja, jovens, aí exposto a um perigo gravíssimo. Eu estou pensando que o diabo gosta de crer. Não gosta não, hein? Tira isso da cabeça. Ele veio para matar. Tá? Ele é assassino, isso é bíblico. Ele é homicida. E as pessoas colocam família expostas a isso por negligência à palavra de Deus, que adverte para não fazer isso. O pecado é tão grave que faz com que as pessoas não levem em consideração e acham que pregação a respeito disso é exagero. Superioridade da grandeza de Cristo, as palavras das Sagradas Escrituras. Não tratar com pouco caso, meus irmãos, porque ela tem poder de nos manter no caminho sem desvio. Se você acha que pode andar no caminho de Cristo, no caminho da palavra de Deus, no caminho do céu, sem a palavra de Deus, você está enganado. Ninguém consegue se santificar, ninguém consegue desenvolver vida espiritual, ninguém consegue andar no caminho sem a palavra. O caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus disse certa vez: vocês consideram errais e não conhecer as Sagradas Escrituras, mas lá na frente ele diz: examinai ela, porque são elas mesmo que testificam de mim. E vocês julgam ter nela a salvação? Então examine a Escritura. Nunca vi tanta negligência, meus irmãos. E nesse período de pandemia, então, a coisa está apertando. Existe um perigo iminente, meus irmãos, de quando acabar a pandemia, voltarmos a uma igreja não tão sólida, não tão forte como tínhamos um pouquinho antes dela. Já éramos fracos. E ela pode enfraquecer ainda mais por comodismo. Vivemos, meus irmãos, num mundo hoje onde o comodismo é prioritário. Não se incomodar. Mas quando nós chegamos no versículo 2, nós vamos encontrar uma outra advertência. Tá? Ele diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Tá? O que foi dito aconteceu, meus irmãos. É interessante que entre os homens pode ser dita alguma palavra e ela não acontecer. Sabem por quê? Porque nós não temos o poder de manter, de fazer executar, de disciplinar como a palavra ordena. Se você se desviou da palavra, pode ter certeza absoluta, vai sofrer as consequências. Infelizmente, por disciplina de Deus. Se você for salvo, você não vai perder a sua salvação, mas vai viver aqui na terra como um salvo de uma forma sofredora, porque tem pessoas que só amarrado ali no cabresto, como diz o Salmo 32. Deus não quer isso, meus irmãos. Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência para avaliar as coisas. Isso é muito grave, muito sério diante de Deus, nesse texto que o escritor está dizendo aqui para os hebreus, para a igreja dos hebreus, dos judeus, hein? Tá? Ele diz muito seriamente aqui: não, se pois se tornou firme a palavra
falada por meio de anjos, e ele está falando aqui dos 10 mandamentos, está falando aqui as palavras dos mensageiros de Deus que trouxeram a lei ao homem, e ela se tornou fim porque Deus fez questão de cumprir. O que nos resta então saber nesse momento? Eu posso brincar com a palavra, eu posso ser negligente, eu posso achar que posso levar a vida que eu quero? Não posso. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor vai dizer uma frase muito séria. Disse-me o Senhor fala com Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deu para entender, meu irmão? Está escrito aqui, o Senhor Deus está dizendo para o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 12, eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Se ela diz que existe o reino dos céus, então você vai para o céu. Mas se ela diz que existe inferno, as pessoas vão para o inferno, não tem saída. E se ela diz que haverá consequência pelos erros cometidos, então vai haver. Por que eu tenho que experimentar essas coisas? Desnecessariamente. Já somos fracos por natureza. Somos pecadores por natureza. Aí eu pego, acho que eu posso desafiar a palavra de Deus. Eu posso desafiar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos. Não podemos. As consequências advirão. Eu estou ficando velho na igreja. Tem muitos anos de igreja. Eu nunca vi, uma pessoa transgredir a Bíblia e não trazer consequência para ele, para a família dele e para todo mundo. Mas Deus é infinitamente misericordioso, ele vai mandando aviso, hein? Hoje é um aviso. É um aviso para despertar, onde é que eu estou errando? Joelhando no chão, perdão, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a voltar ao que eu era diante da tua santa presença. Porque eu não quero sofrer as consequências, ó Pai. Eu sei que a tua palavra é séria. Faça isso. Nós temos que fazer isso em nossas orações. Pedir para não cair, pedir para ser forte, para resistir às tentações. Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Isso é muito grave. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus precisa disso? Ficar velando, prestando atenção na palavra? Não. Mas ele faz. Não passa um i nem um tio. Tá? Por quê? Porque há de se cumprir. Você tem essa convicção, meu irmão? Você tem essa convicção? Se você tem essa convicção, vamos largar de ser negligente. Tá? Vamos largar de ser negligente com as coisas de Deus. Ser negligente com a casa de Deus. Hoje ser negligente até mesmo com as lives. Tem pouca gente entrando em live. Porque acha que pode ver quando quer, a hora que quer. Quando tem culto na igreja no domingo às 9 horas da manhã, tá? Nós vamos lá na igreja às 9 horas da manhã, mas como tá na live, eu quero ver a escola dominical meio-dia, fazendo comida, tratando as coisas de Deus com leviandade. Essa é a realidade dos fatos. Uma grande quantidade de pessoas da igreja não está dando a devida atenção a isso. Isso é negligência. E é grave, e é pecado diante de Deus. Tratar as coisas de Deus dessa forma. O mesmo Deus que está no interior do templo, ele também está aqui na live. Não esqueçam não, está recebendo o nosso culto. Está recebendo o serviço que é apresentado diante dele. Porque o que ele falou lá para a mulher samaritana? Não é em Gerazim, nem é no Monte Moriá, não é em Jerusalém, não é aqui em Samaria, mas ele procura seus verdadeiros adoradores pedir verdade. Aí eu negligencio, acho que eu estou em casa, posso fazer o que eu quero, acho que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não podemos, meus irmãos, nós servimos a Deus com amor, com responsabilidade. Quando chega em Isaías 43, versículo 13, ele vai falar uma outra frase. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes de existir qualquer coisa, eu era. Quer dizer, ele é eterno. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Porque agindo eu, quem impedirá? O mais grave disso tudo, meus irmãos, que a carne e o inimigo têm motivado as pessoas a acharem que alguém pode escapar dos olhos de Deus. Essa semana eu estava me preparando para fazer estudos, estava estudando a palavra e me deparei com uma frase. Olhos de Deus. Quando
dentro dos textos que eu achei aqui na palavra de Deus, debaixo dos olhos de Deus. Aí você vai encontrar versículos e textos inteiros, quando o Senhor Deus diz assim: eis que olho para o homem e vejo o interior dele. Você tem os olhos de Deus sobre a sua vida, querido. Eu tenho sobre a minha. Todos nós temos os olhos de Deus sobre nós. Exatamente isso, meus irmãos. Eu era, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Ele é poderoso. Quando ele cita que não havia dia ainda, significa que quando tudo que veio existir pelo poder da sua mão, veio existir pelo poder da sua soberana vontade. A palavra de Deus nos traz, meus irmãos, que nós estamos servindo a um Deus vivo. Não servimos a Deus de barro, nem de pedra, nem de ouro. Servimos ao Deus vivo, que está olhando, está nos acompanhando, está nos advertindo, está nos ensinando. E coisa triste, meus irmãos, é acharmos que conseguiremos, achar que consegue viver longe dos olhares de Deus, longe da forma como Deus olha para nós. Deus olha para nós, meus irmãos, não adianta se for de noite, se for de manhã, se for escuro, se for no abismo, qualquer lugar, nada pode impedir dele olhar para a nossa vida. O coração do homem é corrupto. Eu conheço, eu ando, eu vejo tudo que está no coração do homem. Não podemos ser negligentes, meus irmãos, simplesmente baseado na ignorância nossa. Acharmos determinadas coisas que sabe que não é. A Bíblia está ensinando que não é. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito séria nesse texto. São advertências gravíssimas que o escritor aos Hebreus está mandando para o povo, para os hebreus. Porque existiam problemas graves com os hebreus. Existem problemas sérios com os hebreus. E ele adverte a igreja sobre isso. Ele é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque Deus não quer que as consequências de erros caiam sobre a sua igreja. Por isso ele adverte, ele ensina, ele espera, ele retarda a reação. Ele aguarda o arrependimento, ele aguarda que as pessoas caiam em si. Ele quer ver mudanças. Ele chega a dizer em Jeremias: quando te arrependeres, volta para mim. Quando você for, e desculpa da expressão, mas quando tu for quebrar a tua cara e te arrepender, tu volta para mim. Quer dizer, eu estou aqui te esperando, porque eu sei que você vai se dar mal. Porque sem mim não tem jeito de se dar bem. Você acha que seus filhos estão hoje enrolados com um monte de coisa aí porque você que se deu bem? Não se deu. Nós temos que aprender isso. A palavra de Deus é muito séria quando se trata dessas questões espirituais. Nós estamos inseridos dentro de um sistema que é altamente perigoso para a igreja. Por isso que a igreja é forte, não a pessoa, Cristo. O pastor do rebanho é forte, é poderoso, é Deus. Isso é tão sério, como eu disse agora mesmo, meus irmãos, que foi o próprio Deus que veio. Porque o povo que ele ia escolher daria continuidade dentro do sistema maligno, que permissão dele. Por isso esse povo tem que ser forte. Por isso que esse povo tem que vigiar e orar sem cessar. Por isso que esse povo tem que estar atento. E muito atento. Porque o inimigo não dorme, não. Lembra de Getsêmani, quando os apóstolos dormiram lá, os discípulos? Levanta, porque o inimigo se aproxima. Estão desapercebidos, não podemos ficar. Ninguém vai cochilar em campo de batalha. Ninguém brinca em campo de batalha. Porque é no campo de batalha que as nossas vidas estão correndo risco. É no campo de batalha que as nossas vidas estão expostas ao inimigo. E se nós formos negligentes, achar que o inimigo não vai fazer nada, está enganado. Não devemos sair debaixo da proteção da palavra de Deus, da oração. Não devemos nos afastar da proteção de Deus. Não sermos negligentes, brincando com as coisas como se elas fossem naturais. Ah, não, agora eu posso fazer o que eu quero. Não pode. Pedro chega a dizer que se é com muita luta que nós fomos salvos, se é com muita dificuldade que nós conseguimos nos consagrar. Imagina aquele que não quer nada. Meu irmão, nós temos que perder a mania de ler a Bíblia, passar por cima dos textos que falam conosco com mais severidade, com mais repreensão, com mais exortação, e passar a Bíblia começando a ler livros históricos, esquecendo que dentro da história dos livros históricos você vê muita disciplina de Deus.
Muita. Por quê? Porque Deus nos ama, querido. Não fique pensando que quando Deus disciplina, ele chega a dizer assim como um pai disciplina um filho, eu disciplino meus filhos, eu disciplino meus servos. E é interessante, assim como um pai, como é que um pai disciplina um filho? Porque o ama. Se nós amamos, nós que somos homens, amamos nossos filhos e disciplinamos ele, imagina ele como Deus Todo-Poderoso. Não te desvie, não te afaste, não negligencie. Essas são as advertências graves e sérias para cada vida de nós. Estamos atentos, olhos abertos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Sabe por que é justo, meu irmão? Porque ele advertiu antes, porque ele mandou a mensagem antes, porque ele ensinou antes. Então a disciplina é justa. Deus não cobra aquilo que não deu. Deus não vai nos acusar de coisas que não fizemos. Aliás, Deus nem acusa. Tá? Nós mesmos é que nos acusamos. Quem nos acusa diante de Deus é o inimigo. Deus nos ama, quer nos proteger, quer nos trazer para o caminho. Quantas pessoas estão aí desanimadas, andando pelos cantos, porque simplesmente negligenciaram lá atrás alguma coisa muito séria na vida espiritual. Hoje estão a ponto de abandonar a igreja, sair da igreja. E começa a olhar para a igreja vendo defeito na igreja. Vai olhar defeito para nossas vidas mesmo, meu irmão. Quando alguém disser para você, a igreja vai fraca, você sabe quem é a igreja? A igreja somos nós. Não fica olhando para o templo, não, e apontando o dedo para a vida alheia, não. Porque o problema não está na vida alheia, o problema está em nossas vidas. O problema está em nós, não nos outros. Os outros têm problema também, mas é ele e Deus. Se nós estivermos bem, vamos conversar, vamos ajudá-los. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não há impunidade. Sabe por que não há? Porque saudável é necessária. É necessário, meu irmão, dessa forma. Quando chegamos no versículo 3, aí entra uma outra questão muito séria. A negligência da salvação. Dá uma olhadinha no versículo 3. Como escaparemos nós? Você tem resposta? Para responder a primeira pergunta do versículo? Pensa bem. Como escaparemos nós? Presta bem atenção na frase, hein? Nós. E outra coisa, que somos salvos. Só que nós não podemos negligenciar aquilo que nós ganhamos de Deus, que é a salvação. Como poderemos nós acharmos? Como poderemos? Como escaparemos? Se negligenciarmos tão grande salvação? Você tem resposta? Ou você acha que pode escapar se negligenciar? E quando fala de escapar aqui, não está falando de perder salvação e ir para o inferno, não. Não. Está falando aqui que você não vai escapar das consequências. Principalmente nós que conhecemos a salvação, uma dádiva de Deus, dada pelo amor, misericórdia e graça. Como você vai escapar se você foi salvo? Se você foi salvo, querido, você é amado de Deus, querido de Deus. Nós não devemos negligenciar a salvação, porque não tem como escapar. Não tem salvação em outro. Não tem como sair da igreja simplesmente. Essa discussão que eu não estou muito satisfeito com a igreja, eu vou para outra igreja. Como você vai escapar disso? Você está querendo escapar da igreja, do templo, da placa da tua igreja? É isso que você quer escapar? Quer sair dela? Quer? Então responde a pergunta, como é que você vai escapar? Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de situação. Não adianta. Tem que haver mudanças internas, tem que haver mudanças no coração. É disso que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Eu me lembro quando Davi pecou com Batseba, ele ficou parado, sendo apertado por Deus no coração, do seu pecado gravíssimo diante dele. E ele viu uma pomba pousar. Ele disse: quem dera eu tivesse asas como uma pomba, para voar para longe. Só que Davi estava cometendo um erro grave. Ele achava que se ele voasse para longe, ele estaria voando para longe dos problemas. Não existe isso.
Ninguém voa longe para problema nenhum. Ele vai conosco. Ele vai para onde nós vamos. Por isso nós não podemos ser negligentes. Não podemos brincar de crente, não. Achar que pode levar a coisa na brincadeira, porque a hora que a morte bater a porta, aí sim vai saber o que significa as palavras. Não vos conheço. Não sei de que estás tratando aí. Muito cuidado com o que fazes. Nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso, que quer abençoar. A igreja tem que ser abençoada e ela é. Ela é exemplo para o mundo sobre bênção de relação com Deus. Muito cuidado. Nós estamos diante de Deus. Estamos em culto diante da presença dele. Ou você acha que é brincadeira? Ah, não, se não cair fogo do céu naquela hora, né? As pessoas acham que escapou. Mas cuidado, tem o amanhã. Sabe por que Deus não desce fogo do céu na mesma hora? Porque ele quer arrependimento, por isso ele avisa antes. Negligência da salvação. Qual será o nosso argumento? Não é um semelhante que nos anunciou, não. Tá? Não, não é. Não é um ser humano que está nos avisando. É o todo Deus poderoso. Agora, se você quer brincar com isso, está achando que não tem consequências, você tem condições de suportar as consequências? Hã? Porque se tu não tem condições de suportar as consequências, você pode ter certeza de uma coisa. A mão de Deus não brinca contigo. Viu? Vai apertar e vai mesmo. Deus não está ameaçando, querido. Deus está avisando. Deus não bota homem na parede. Deus diz para ele que se ele não fizer aquilo que Deus está falando, alertando sobre o perigo vai alcançá-lo. Quando o Senhor Deus diz assim, cuidado, que se nós não prestarmos atenção, o pecado nos alcança, nos derruba, nos derrota, nos leva para baixo. E quando caímos em pecado, não estamos mais em bênção. Quando caímos em pecado, não estamos mais debaixo da proteção. Estamos debaixo da ira de Deus. Cuidado, amados. O Senhor Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ama profundamente. E é interessante que o próprio Deus se provê de provas. Deus tem provas até hoje. Se você pegar o versículo texto, você vai ver que ele vai falar assim, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo próprio Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. As pessoas, meus irmãos, que negligenciaram a salvação e sofreram consequências. O texto está dizendo aqui que os anjos anunciaram e que existe a prova daqueles que a ouviram. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E glória a Deus por isso. Temos que levar a sério, temos que deixar para trás uma opção de coisa. Nós temos que deixar as coisas ficar cada vez mais longe disso aí. Mas por quê? Porque é uma coisa muito simples, amados. Nós não podemos negligenciar nada da palavra de Deus. Pessoas estão negligenciando. Pessoas negligenciam o batismo dos filhos. Pessoas negligenciam simplesmente a palavra, a oração, frequência à igreja. As pessoas estão negligenciando o dízimo. Você que está negligenciando dízimo, aprende uma coisa. Tá? Se você acha que está na vantagem, você já caiu no mundo da ilusão. Já caiu no mundo da ilusão. Deus não abençoa infiel. Tá? Ele não vai te derrubar, porque você cai sozinho. Viu? Não negligencie dízimo, não negligencie frequência à igreja. Não seja negligente, achando que com Deus pode haver qualquer coisa. Não pode. Meus irmãos, não pode. Jesus deixou isso muito claro quando disse que de João Batista para cá o reino dos céus é conquistado com muito esforço. Evidentemente não está falando de salvação e nem de boas obras. Ele está deixando uma coisa muito clara. Esforço para andar no caminho. Força para andar pelo caminho. E não ser negligente. E não ser preguiçoso.
Não brinque com isso. Consequências graves estão no caminho daquele que se desvia do caminho de Deus. Consequências gravíssimas estão pelo caminho. Minha família não é abençoada. Eu não sei o que acontece comigo. Poxa, faça uma avaliação. Não existe um ser humano que não sabe onde está errado a vida dele. Não existe. E por fim nós temos aqui, meus irmãos, o testemunho de Deus e as evidências de Deus. Está no versículo 4. Quando o Senhor Deus diz assim, o autor vai dizer assim, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus está confirmando, através das evidências claras, tá? A presença do Espírito Santo na igreja. Deus está confirmando que existe essa salvação. Até hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão ouvindo orações da igreja e têm sido abençoadas, sido salvas, restaurada a sua saúde. Quantas pessoas, meus irmãos, Deus está abençoando no seu trabalho. Quantas pessoas Deus está dando emprego, saúde, força, família saudável. Aí ele pega no dadismo como compensação, como caminho da ingratidão. Meu irmão, pecado grave é ingratidão. Porque quando falta, corre, depressa, me abençoa. Pede para a igreja orar por mim. Estou muito doente. Não sei, a igreja ora. Porque Deus é misericordioso. E a pessoa é restaurada. A pessoa toma saúde de novo. E infelizmente, meus irmãos, logo em seguida, às vezes, para de reconhecer que Deus agiu a favor dela. Por isso o texto foi escrito com uma advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa salvação confirmada por Deus? Como que nós vamos escapar se Deus confirmou? E sabe como é que ele confirmou? Com milagre, com prodígio, com sinais, com cura. Cura. Até hoje é assim. Ele tem curado, ele tem abençoado, ele tem fortalecido, ele tem dado forças, ele levanta o caído. Ele conforta o triste, ele conforta o abatido. Ele faz, meus irmãos, marca a sua presença em nossas vidas, está constantemente conosco. Surgem forças no nosso coração, na nossa mente, surgem forças em nós que nós desconhecemos, porque procede dele. É ele cuidando de nós, é ele nos colocando no colo e levando, quando o caminho é difícil, quando é pantanoso, quando não dá para atravessar, quando estamos sobre as águas. Sabe quem que está conosco? Jesus. Quando temos que caminhar sobre as águas, nunca devemos esquecer, estamos diante do Senhor, Deus do céu e da terra, que pode fazer você passar por seus pântanos, por seus desertos, por suas águas turbulentas. Quando as ondas se levantarem e te colocarem medo no coração, e quando sentires que vai afundar, lembra de uma coisa: Jesus está lá com a mão esticada para nos socorrer, está lá com a mão esticada para nos tirar, nos salvar. Ele não vai nos criticar, ele vai falar assim: levanta, desperta essa fé que você tem, porque eu estou aqui. Nós somos fracos, queridos, muito fracos. Como é bom nós sabermos, meus irmãos, que Deus está presente na nossa vida. E como é triste saber que tem gente brincando, negligenciando, sendo preguiçoso, sendo relaxado. Como é triste saber isso, não valorizando a salvação, infelizmente. Mas nós não. Você é salvo? Não negligencie. Testemunho e as evidências estão aí. Evidências claras. A presença do Espírito Santo na igreja. Você sente o Espírito Santo, amado? Sente que ele está contigo? É fácil de saber. Lê a Bíblia. Se você conseguir entender a mensagem espiritual que está nela, só é possível através do Espírito Santo. Não existe nível intelectual que faça você entender mensagens espirituais. Paulo escrevendo as coisas vai deixar isso muito claro. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E isso é responsabilidade do Espírito Santo, não nossa. O Espírito Santo, ele não só, meus irmãos, ilumina. É ele que ilumina a compreensão da palavra de Deus. Você está entendendo a Bíblia? Está conseguindo viver conforme... Então você tem o Espírito Santo. Exatamente, ele não só inspira, mas ele ilumina o caminho. Então você tem o Espírito Santo.
Consegue amar, consegue perdoar, não guardar mágoa nesse coração? Então você tem o Espírito Santo. Cuidado, meu irmão, não negligencie a salvação, não tratando de seus problemas, não tratando de suas dificuldades espirituais graves diante de Deus, que não permite-nos a sermos santos diante do Senhor. Vários testemunhos de Deus. Deus se proveu de todas as provas possíveis. Se você abrir o Salmo 19, você vai ficar de boca aberta. Porque o seu Deus, no dia do juízo, vai levantar até a própria criação para testemunhar contra nós. Contra nós, não. Contra aquele que negligencia a salvação. Contra aquele que não quis nada com Deus. Contra aquele que sempre levou a coisa na brincadeira. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as suas obras. Tá? Prestou bem atenção? Alguém chegou uma vez para um crente e disse para ele assim: e se nós pegar você e cortar sua língua para você parar de falar de Jesus? Ele virou e falou assim: não adianta. Vocês nunca vão conseguir fazer eu falar. Vocês podem conseguir fazer. Mas a Bíblia diz que vocês nunca vão calar a igreja. Nunca vão conseguir calar o Senhor Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vai lá, faz isso se calar. Vai. Outro professor falou assim: Deus, que nada. Não existe esse negócio de Deus, é conversa. Deu um recreio, foi uma noite bonita, tinha uma lua lá no céu. O crente virou para o professor e falou assim: coisa linda, hein, o professor? O pastor falou: muito bonita. Tá aí uma coisa linda, aquela lua lá, linda, linda. Ele falou: pois é, foi o homem que colocou lá. Ele ficou sem graça, ficou com raiva. Meu irmão, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, que nos protege, que nos quer e nos manda aviso. Gosta tanto de nós que fala assim: ó, cuidado com a velocidade, vai bater. Ei, cuidado com a velocidade, lá naquele pedaço lá não tem ponte, hein? Se você for desse jeito, você não vai conseguir seguir, vai cair. Viu? Ó, cuidado com esse navio aí, tem iceberg lá na frente. Se você não ouvir o que eu estou dizendo, vai acontecer o quê? 4 mil de profundidade, 1000 mortos. Para ficar esperto. Sabe por quê, meus irmãos? Negligência. Essa é a questão mais séria da palavra de Deus que vem nos advertir. Vamos concluir. Conclusão é Deuteronômio 30, 19. Olha a conclusão que o Senhor Deus nos dá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. As testemunhas de Deus é Everest, abismos profundos no oceano. Essas são as testemunhas. Não dá para combater essas testemunhas. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Amados, como escaparemos nós? O perigo da negligência é grave. Não tratar as coisas com pouco caso, né? Não tratar a palavra de Deus. Tudo que foi dito aconteceu. E não podemos negligenciar a salvação. Porque Deus se proveu de provas seríssimas. Não temos argumento. O único argumento que nós temos é: perdoa, Pai. Me perdoa. Pisei na bola, sou fraco, errei, pequei diante de ti. Me perdoa. Bota de joelho no chão. Hoje é dia de estarmos a sós com o nosso Deus. É bom ficar sós com Deus de vez em quando. Botar a mente em dia. Organizar a cabeça. Nós que estudamos Bíblia, gostamos de Bíblia. Os crentes gostam de Bíblia, viu? Ele começa então a organizar os pensamentos, a organizar a vida dele espiritual. É bom, de vez em quando, levar um chacoalhão para ver assim: opa, tô pisando, opa, tô errando aqui ali. Vamos consertar isso, mas vamos consertar mesmo, hein? O mínimo de esforço que o Filho de Deus fizer é valorizado por Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe esse início de semana. Que Deus nos abençoe a não sermos negligentes e que nos ajude a vigiar sem cessar.
que nos ajude a sermos mais atentos à nossa vida espiritual diante dele e evitar aquilo que pode ser evitado, meus irmãos. O nosso pecado pode ser evitado. Nós vamos orar nesse instante agradecendo a Deus por esse momento de culto na sua presença e pedindo para ele sabedoria para o dia a dia de nossas vidas. Meus irmãos, então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eu te louvo e agradeço pela tua palavra. Pela tua palavra colocada em nossas mãos, ó Deus, para nos ensinar, para nos exortar, para nos advertir, ó Pai, para andarmos consoante a tua soberana vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, a tua palavra, que o Espírito Santo vai iluminando, ó Deus, a nossa caminhada por através da tua palavra e que assim aplique em nossas vidas dia após dia. Que ele influencie os nossos pensamentos, ó Deus, conduzidos sempre de acordo com a tua palavra. Não permitas, ó Deus, que nós venhamos a ter conclusões pessoais, achando, ó Deus, a tua palavra não é lugar de achismo, não é lugar das certezas absolutas que procedem de ti. Fortaleça, ó Deus, a tua igreja nesse momento de pandemia, nesses momentos difíceis. Famílias estão perdendo seus entes queridos. Fortaleça essas famílias, ó Deus. Dê forças, ó Pai, a todos. Adverte as nossas famílias, adverte a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a fortificar, para que possamos, ó Deus, ter uma caminhada saudável diante de ti. Perdoa, ó Deus. Esteja conosco em Cristo. Nós te agradecemos por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. É o que nós te pedimos em Jesus. Amém, Pai. O 175, irmão. Até a noite. Até a hora do culto, com a graça de Deus.